Ela era estrangeira, viúva, sem futuro, mas se tornou ancestral do rei. Ruth não tinha nada, exceto fidelidade, e isso mudou tudo. De uma terra inimiga a um campo de redenção, de um voto de amor, a linhagem do Messias. Essa não é só uma história de romance, é sobre um Deus que transforma o luto em legado. Você precisa ouvir essa história até o fim. Nos dias em que os juízes governavam Israel, a terra vivia um tempo de caos e instabilidade. Era uma era sem reis, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Em meio a essa desordem, a fome caiu sobre a terra de Judá, atingindo o coração da região. A ironia era cruel. Belém, a casa do pão, estava vazia. Suas despensas, outrora cheias, agora clamavam por socorro. Movido pelo desespero, um homem chamado Elimeleque, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom, tomou uma decisão drástica e dolorosa. Ele decidiu deixar a terra prometida para buscar sustento em Moabe, uma nação pagã, descendente de Ló, marcada pela idolatria e por uma rivalidade histórica e amarga com Israel. Era uma escolha de vida ou morte, uma fuga da fome que o levaria direto para o vale da dor. Em Moabe, a esperança de Elimeleque se desfez. A vida que ele buscava salvar foi ceifada. Ele morre, deixando Noemi viúva em uma terra estrangeira, sem sua família de origem. Os anos se passaram. Seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas. Orfa e Ruth. Por um tempo, pareceu que a vida seguiria, mesmo em meio à dor. Mas o luto, que havia se silenciado, voltou a bater à porta. Malom e Quiliom também morrem. A tragédia foi tripla e avassaladora. 3 túmulos, 3 lutos, 3 mulheres, sozinhas, sem maridos, sem a esperança de filhos, sem herança, sem qualquer segurança. Devastada, Noemi ouve rumores de que o Senhor, em sua misericórdia, visitara novamente a terra de Judá. Trazendo pão e fartura, ela não via mais propósito em Moabe. O cheiro da morte e da perda era forte demais. Ela decide voltar para casa, com o coração endurecido pela amargura. Com lágrimas, ela chama suas noras e diz com uma voz quebrantada: "Voltem, minhas filhas, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor lhes conceda descanso, cada uma na casa de um novo marido." Elas choram, se abraçam e se recusam. Mas Noemi insiste, dizendo: "Ainda que eu tivesse filhos hoje, esperariam até crescer? É mais amargo para mim do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim." Orfa beija a sogra, aceitando a lógica fria da realidade, e volta. Noemi, tocada por tamanha fidelidade, não insiste mais. A amargura em seu coração começa, de forma sutil, a ser tocada por uma nova esperança. E assim, 2 viúvas, uma israelita amarga e uma moabita fiel, caminham juntas de volta à terra de Judá. A casa do pão volta a receber Noemi, mas a cidade a encontra transformada pela dor. Ela diz àqueles que a veem: "Não me chamem Noemi, agradável. Chamem-me Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso me fez sofrer. Saí cheia, mas o Senhor me trouxe vazia. O Todo-Poderoso me afligiu." O narrador, no entanto, nos oferece uma nota de providência que Noemi ainda não podia ver. Um detalhe pequeno, mas carregado de significado. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A colheita estava começando. A provisão estava chegando, e com ela a redenção. Com o coração ferido, Noemi se recolhe em sua casa humilde. Mas Ruth, com um espírito de serviço e coragem, se levanta para sustentar a si e a sua sogra. Ela diz: "Deixa-me ir aos campos, colher espigas, atrás de quem me permitir." Era um ato de humildade extrema, mas era sua única chance. Ela confiava na lei de Moisés, que permitia aos pobres, aos estrangeiros, órfãos e viúvas respigar, ou seja, recolher o que caía no chão após a passagem dos ceifeiros.
Ela sai para os campos de Judá sem saber o que encontraria. E a Escritura diz, como um sussurro da providência divina, que por trás de cada passo incerto havia um propósito. Por acaso, ela entrou no campo de Boaz. Boaz era um homem de caráter exemplar. Além de ser um parente de Elimeleque e um homem rico e influente, ele era justo e temente a Deus. Uma luz em uma época de trevas. Quando chega ao campo, saúda os ceifeiros com "O Senhor seja convosco", e os homens respondem com reverência e temor. Boaz logo nota aquela jovem estrangeira trabalhando com afinco, com uma determinação que se destacava entre os demais. Ele pergunta a seu capataz: "Quem é aquela moça?" O servo responde: "É a moabita que voltou com Noemi. Ela pediu para respigar. Está desde cedo, quase sem descanso, demonstrando um esforço incansável." Com a bondade que marcava seu caráter, Boaz se aproxima de Ruth e diz com gentileza: "Ouviste, minha filha? Não vás a outro campo. Fica com minhas servas. Bebe da água que os servos tirarem. Ordenei aos homens que não te toquem." Ruth se curva profundamente, com o rosto no chão, em um gesto de gratidão e surpresa. "Porque achei graça aos teus olhos, sendo eu estrangeira?" E Boaz, com compaixão e sabedoria, responde: "Soube de tudo o que fizeste por tua sogra, desde a morte de teu marido. Soube como deixaste tua terra e teu povo para vir a um povo que não conhecias. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense plenamente." Ruth colhe o suficiente para alimentar ambas por muitos dias. Ao voltar para casa, Noemi se surpreende, e ao ouvir que o homem era Boaz, o brilho volta aos seus olhos pela primeira vez em muito tempo. Esse homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. A esperança que parecia morta começava a renascer. Com sabedoria e um coração que começava a se encher de nova esperança, Noemi elabora um plano para garantir segurança e futuro para Ruth. Ela sabia que a tradição hebraica oferecia uma solução através do Goel, o resgatador, um parente próximo que tinha a responsabilidade de casar-se com a viúva sem filhos de um familiar para preservar o nome e a herança da família. Noemi percebe que Boaz era o candidato perfeito. Ela diz: "Minha filha, não devo eu buscar um lar para ti?" Então, na calada da noite, Ruth deveria se apresentar a Boaz na eira, onde ele dormia após o trabalho, e se deitar a seus pés. Um gesto simbólico de humildade, de total submissão e de um pedido de proteção e redenção. Ruth, confiando em sua sogra e na providência de Deus, obedece. À meia-noite, Boaz desperta assustado. Sente alguém a seus pés e pergunta: "Quem és tu?" Ela responde com humildade e coragem: "Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és resgatador." Boaz se emociona profundamente com a atitude de Ruth. "Bendita sejas, minha filha." Este segundo gesto de lealdade é ainda maior que o primeiro, pois não buscaste jovens, nem ricos, nem pobres, mas o nome de meu parente. Farei por ti tudo o que pedes, pois todos na cidade sabem que és mulher virtuosa. Contudo, havia um obstáculo. Um parente mais próximo tinha a primeira opção para o direito de resgate. Boaz, um homem íntegro, não poderia agir sem honrar a lei. No dia seguinte, ele vai à porta da cidade, o lugar onde os negócios eram resolvidos, e convoca 10 anciãos como testemunhas. Ele chama o outro parente e apresenta a situação. O homem hesita e recua, renunciando ao direito, pois não queria estragar sua própria herança. Boaz, então, diante de toda a cidade, declara publicamente com a autoridade que lhe era dada: "Vocês são testemunhas de que hoje adquiri tudo que era de Elimeleque e tomo Ruth por esposa, para que o nome do morto não seja cortado de Israel." Os anciãos respondem, com alegria e bênção:
Seja a tua casa como a de Pérez, filho de Judá, que o Senhor faça prosperar essa união. Boaz e Rute se casam, e o Senhor, em sua fidelidade, lhes concede um filho, Obed. As mulheres da cidade, que viram a amargura de Noemi, agora se alegram com sua alegria. Elas dizem: Bendito seja o Senhor, ele não te deixou sem um resgatador. Este menino será teu consolo na velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela vale mais para ti do que 7 filhos. Noemi pega o menino nos braços. A mulher que disse, vazia voltei, agora embala a promessa. O luto dá lugar à esperança, a amargura se desfaz em amor, e o nome do menino ecoa através dos séculos. Obed se tornará pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, e de Davi surgirá Jesus, o Messias, o verdadeiro e eterno Redentor. O livro de Ruth é curto, mas imenso em significado. É a história de uma mulher estrangeira que, através da fidelidade, se tornou ancestral do rei. É a história de um homem justo que se tornou imagem do Redentor. É a história de uma sogra ferida que, através de uma nora fiel, viu sua dor ser transformada em alegria e sua casa em esperança. Mais do que um romance, Ruth é um retrato vívido da providência. É o lembrete de que Deus está escrevendo a história em cada detalhe, em cada acaso, nas entrelinhas da dor, guiando os passos de seu povo em direção à salvação.